do Gutenberg. Hoje eu tenho o grande prazer de receber para uma entrevista no CRIP do Gutenberg o executivo Luiz Coelho. Luiz Coelho tem uma excelente formação acadêmica na área de engenharia, mestrado em administração de negócios, entre várias outras especialidades. Além disso, ele é fluente em inglês, ele residiu no exterior, onde fez estágios, e trabalhou também em grandes empresas nacionais e multinacionais. Ele, portanto, é um indivíduo preparado, competente e que a Gutenberg Consultores tem o maior prazer em apresentá-lo ao mercado de trabalho, uma vez que ele está iniciando o seu processo de transição de carreira. Como eu sempre digo, a transição de carreira é um período de redenção de uma carreira e de uma vida. E é com esse propósito que nós vamos entrevistar o Luiz Coelho. Luiz, muito bem-vindo ao CRIP do Gutenberg. Obrigado, Gutenberg, pela oportunidade, né, e pelas palavras. Obrigado a você por ter vindo de tão longe para fazermos essa entrevista. Luiz, eu preparei algumas perguntas para você. Naturalmente, que em função da sua experiência, você responderá todas elas com brilhantismo. A minha primeira pergunta para você é a seguinte. Você começou em uma empresa, basicamente uma empresa nacional. Depois você passou para empresas multinacionais e deu continuidade nessas empresas multinacionais. Você hoje, o que atribui a esse seu crescimento rápido na sua carreira? Excelente pergunta, Gutenberg. Olha, eu diria que uma quantidade enorme de pessoas contribuiu com o meu progresso de carreira ao longo desses anos. Né? Primeiramente aos meus pais, que sempre investiram muito na educação e na minha formação. A minha família, né, que sempre me apoiou nas decisões, inclusive quando a gente teve que mudar de cidade para assumir um novo desafio. Né? As equipes que eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo desses anos todos, né? Elas contribuíram muito para o meu crescimento profissional, aprendi muito, ensinei, e isso tem um valor inestimável. Né? Alguns superiores meus que investiram muito em mim como profissional, sendo verdadeiros mentores ao longo da minha carreira. E obviamente, né, não posso desconsiderar o meu esforço pessoal, porque eu sempre trabalhei nas empresas, desde a primeira até a última que eu tive a oportunidade de trabalhar, como se elas fossem minhas. Eu sempre me dediquei muito às empresas, me esforcei muito e trabalhava como se a empresa fosse minha. E eu acredito que isso também tenha contribuído para o meu desenvolvimento ao longo dos anos nas diversas empresas que eu atuei, que também foram de ramos diferentes, onde eu pude aprender muito mais do que um profissional que fica a longo tempo trabalhando em uma única empresa e focada em um único mercado. Esse conceito que você acaba de certa maneira, descrever é aquilo que o americano chama de intrapreneur, é o empreendedor interno, aquele que faz da empresa para a qual ele trabalha o seu próprio negócio. Isso é muito interessante, está muito intimamente associado a um discurso que eu faço sempre para vocês, é de que o executivo ele não trabalha para a organização, ele trabalha para ele. E ele vende os seus serviços, a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua experiência, né, os seus saberes para uma empresa. Muito bom. Perfeito. A minha segunda pergunta para você está, de certa forma, atrelada a essa questão. Você sabe que hoje o Brasil sofre uma deficiência tremenda de profissionais competentes. Nós temos, sim, grandes executivos, nós temos grandes empresários,
mas é um número pequeno diante do tamanho, da grandeza e da riqueza do país. Eu pergunto a você, diante dessa demanda e ao mesmo tempo dessa carência de bons profissionais, você como plant manager, com responsabilidade por um grupo de pessoas acima de 350 colaboradores, como é que você está se preparando para o futuro? Ou como é que você se mantém atualizado? Olha, Gutenberg, eu sempre fui, desde jovem, um fascinado pela tecnologia e inovação. Desde muito novo estudei bastante informática, né, e tive uma formação técnica e também especializada em gestão de negócio. Como que eu busco me manter atualizado hoje? Eu sou muito fã, né, de sites de universidades, alguns papers de universidade, eu estou sempre procurando ler, alguns deles muito interessantes. Tá? Gosto de participar de fóruns de discussão, fóruns de executivos. Um fórum específico que eu participo, que eu gosto muito, é o da Mensa International, que é um grupo de pessoas de diferentes idades, né, diferentes países e diferentes disciplinas, que estão sempre discutindo um tema específico, e é incrível a quantidade de coisas que você aprende, né, participando desses fóruns e dessas discussões. Também gosto muito de ler. O Valor Econômico, por exemplo, é um jornal que eu acompanho, porque não só trata de assuntos relacionados à política, como à economia, né? Isso contribui para me manter atualizado, e também tem assuntos técnicos e mais focados em algumas áreas da indústria, e isso me complementa, né? Porque sou de background técnico, então é interessante estar lendo essas matérias sobre política e economia, e estou sempre fazendo alguns cursos online, né? Na própria Harvard University eu fiz alguns cursos online recentemente, no que tange gestão empresarial, otimização de custos, Lean Office. Também gosto muito de estudar e aprender sobre as tecnologias digitais aplicadas à indústria. Hoje, há um tempo atrás, recentemente, nós falávamos da indústria 4.0. Agora já se fala da indústria 5.0. Em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. 2 ou 3 anos. Exato. E que é basicamente integração, a busca por uma melhor integração homem-máquina. Então, algumas ferramentas são imprescindíveis e estão sendo muito estudadas para a indústria servir a esse propósito da indústria 5.0. Então, eu estudo bastante temas de augmented reality, que é a realidade aumentada, que interessa muito, virtual reality, que é a aplicação de realidade virtual em alguns negócios, né? Também Artificial Intelligence, que é o AI, né? Me interessa muito. Eu estou estudando a aplicação hoje da inteligência artificial que está sendo utilizada, por exemplo, para otimizar planejamento, né? Com algoritmos que utilizam o planejamento de uma fábrica, inclusive aprende com os erros que acontecem. Então isso é fascinante para mim, né? E estou sempre fazendo benchmark. Eu gosto muito de benchmark. Gosto de visitar empresas. Tive a oportunidade de visitar
ao longo da minha vida profissional, empresas na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Finlândia, na Suécia, na Espanha, na República Tcheca, e isso foi bacana, porque você está sempre aprendendo e assim, tendo contato com algumas ideias interessantes que você pode replicar no teu negócio. Eu faço isso também no mercado nacional, visitando empresas, trocando ideias com executivos de outras empresas, de outros negócios, de outros negócios, para poder aprender. Bom, dessa sua resposta, eu acho que existem 2 pontos que eu gostaria de enfatizar. Primeiro é a sua competência digital. Hoje, quem não estiver envolvido no mundo digital está fora do mercado. Ponto número 1. Ponto número 2. Aquele elemento que não fizer do estudo uma prática contínua, ele também estará alijado do mercado. Então, esses são 2 pontos extremamente importantes para enfatizar nessa sua resposta. Agora, você está no mercado de trabalho, você é um elemento altamente preparado, como já falei. Eu gostaria de saber de você, até mesmo para os nossos telespectadores saberem, que tipo de empresa você está procurando para trabalhar. Porque, como você sabe, como executivo, nem toda empresa é o lugar ideal para eu e você trabalharmos, né? Então nós temos que ter muita sabedoria para escolher essa empresa, não é? Exato, exato. Muito bem dito. Eu busco uma empresa, Gutenberg, que seja uma empresa séria, né? Que invista no crescimento e na retenção de seus colaboradores, né? Uma empresa que tenha um ambiente de trabalho cooperativo, que preze muito pelo trabalho em equipe. Eu gosto muito de trabalhar em equipe, né? Sempre aprendendo e dando a oportunidade das pessoas se posicionarem, e contribuírem e aprenderem. Uma empresa que tenha valores que estejam alinhados com meus valores pessoais, eu acho que isso é muito importante, porque eu não abro mão dos meus valores pessoais. E uma empresa inclusiva, que tenha foco social e em sustentabilidade, é algo que para mim se tornou muito importante nos últimos anos, né? Vendo algumas situações que a gente encontra hoje ao redor do mundo, né? E inclusiva por dar oportunidade para jovens que são empreendedores, querem aprender, que dê oportunidade para pessoas mais experientes, que têm uma bagagem diferenciada, que podem ajudar uma empresa a se reinventar ou aprimorar, né? Se aprimorar. Eu diria que basicamente essas características que me agradam em uma empresa. Hoje você precisa, você como qualquer outro profissional, precisa ter muito cuidado na escolha de uma empresa. Porque às vezes, como eu digo, a empresa tem a fachada de catedral, mas o seu interior é de uma favela. Às vezes o elemento que te contrata é aquele elemento dócil, empático, simpático. Depois, quando você entra na organização, ele é um tirano. Veja o caso agora da nossa Caixa Econômica, né? 3 executivos de altíssimo nível jogaram as suas carreiras no lixo, porque eu acho muito difícil, depois desses indivíduos serem processados, se assim forem, por assédio moral e sexual, de voltar ao mercado de trabalho. Até bem pouco tempo atrás, os nossos escândalos, eles giravam mais em torno da área financeira, né? Agora, eles estão girando em torno do assédio moral e do assédio sexual. É muito interessante essa mudança, vamos dizer, no perfil das empresas. Você viu ontem, 2 ministros da Inglaterra pediram demissão. Por quê? Também sob acusação de assédio. Então, essas são questões muito importantes e que todo líder deve ter muito cuidado. Eu tenho mais uma única pergunta para você. Por que
Uma empresa, diante do seu currículo, diante da sua experiência, da sua sabedoria, do seu conhecimento, de suas qualidades éticas e morais, deveria contratá-lo? Gutenberg, eu acredito muito no valor da sabedoria, né? Obviamente, um profissional tem que ter uma boa formação, mas a bagagem, né, e a experiência, o saber que ele acumula ao longo dos anos, né, com experiências de acertos e erros, né, em diferentes mercados, né, atuando com equipes distintas, isso tem um grande valor e isso é algo que eu tive a oportunidade de construir ao longo dos anos. Né? Além disso, eu sou uma pessoa extremamente criativa, muito ativa. Como eu disse anteriormente, eu visto a camisa da empresa e realmente me dedico à empresa como se ela fosse uma empresa minha. Tenho uma capacidade muito boa de análise e solução de problemas, isso é um diferencial que eu tenho. Estou sempre me esforçando para o desenvolvimento de pessoas, formação de equipes. Então eu tenho algumas características que realmente são reconhecidas por fazerem a diferença para algumas empresas. E são reconhecidas, vamos dizer, e esperadas de um executivo no ato da contratação, não é? São pontos bem importantes. Para você que acaba de assistir à entrevista com o executivo Luiz Coelho, eu sugiro que, se você souber de uma empresa, ou a sua própria empresa, se ela necessita de um executivo com as qualidades, as qualificações, a sabedoria gerencial, a experiência, capacidade de liderar pessoas, como o Luiz Coelho, que procure a Gutenberg Consultores. Você pode mandar um e-mail para contato@gutenberg.com.br ou você pode ligar diretamente para a nossa empresa e nós teremos o maior prazer em apresentar para você o currículo do Luiz. Eu tenho certeza absoluta que a sua empresa vai investir, vai contratar um executivo de primeira classe, um elemento comprometido, como já foi dito, preparado, um estudante contínuo e um elemento com registro de competência e de realizações. Portanto, faça isso, se você puder. Eu agora peço para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, e se você gostar dos nossos trabalhos, recomende para os seus amigos. E também, se tiver necessidade de usar um dos nossos serviços, como coach executivo, outplacement, você deve nos procurar. Luiz, muito obrigado a você pela sua entrevista e eu desejo que a sua passagem pela Gutenberg Consultores seja muito rápida e que você verdadeiramente possa dar uma contribuição efetiva a uma organização que porventura venha lhe contratar. Muito obrigado a você pela entrevista e muito sucesso. E para você, quero agradecer pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo numa próxima entrevista, se Deus assim o permitir. Até lá!